Então, a pergunta seguinte é, mas e a recuperação? Vamos então entender, depois de perceber que o que eu prescrevo e como eu modulo os meios de treinamento no treinamento específico, como é que isso modula a resposta de carga interna. Agora, do ponto de vista da recuperação, então relembrando lá, nosso instrumento a gente conseguia controlar saltos, variabilidade da frequência cardíaca, bem-estar, e aí o bem-estar ele é através de um questionário de pré-treino, um questionário que você verifica a percepção de fadiga, percepção de dor, percepção de humor, de estresse, de sono, e a variabilidade através de um cardiofrequencímetro que mensurava alguns parâmetros da variação do tempo entre intervalos, entre batimentos, que a gente chama de variabilidade da frequência cardíaca. Pegava 2 números do aplicativo lá, é um aplicativo gratuito, lançava no nosso instrumento da Ideal e, a partir disso, você conseguia saber como é que estava a recuperação fisiológica dos atletas através dos gráficos. Então, eu vou mostrar para vocês aí 2 gráficos. O gráfico da variabilidade da frequência cardíaca e o gráfico do bem-estar. Isso relacionado à equipe de futsal, né, ao esporte coletivo, mas também se aplica ao esporte de combate. Reparem então que nas primeiras 3 semanas eu vou tendo um bem-estar um pouco reduzido, e a variabilidade também está reduzida. E aí na 13ª semana eu tenho um aumento da variabilidade, que foi, se a gente voltar lá na carga externa, foi uma semana, voltei para mim, Marcelo, foi uma semana com redução significativa da carga externa e uma redução da carga interna. Como é que o que aconteceu com os atletas? Eles recuperaram. E como é que eu sei que eles recuperaram? Vamos voltar lá para a parte de recuperação. Eu sei que eles recuperaram porque a variabilidade da frequência cardíaca aumentou. Bruno, mas o bem-estar deles ainda está baixo, né? O bem-estar é o somatório dos parâmetros lá. Dor, fadiga, humor, estresse e sono. O bem-estar dele ainda está baixo. Especificamente nessa semana, esse bem-estar ficou baixo porque o estresse estava elevado, por causa do efeito residual das últimas semanas. As variáveis de estresse e humor ainda estavam elevadas. Ok? Mas repara na 14ª semana, que foi a semana de jogo, como essa recuperação cognitiva já voltou lá ao nível elevado. Então, muitas vezes, você não vai ter as duas variáveis caminhando no mesmo ponto. O fisiológico ele recupera depois que você manipula a carga externa, verifica a redução da carga interna, aí a recuperação fisiológica aumenta e o bem-estar ele vai aumentar um pouco depois, de maneira um pouco mais gradual. A mesma ideia para desempenho, se eu estivesse mostrando aqui um gráfico de salto. Legal? Bom, e aí esse bem-estar ele já se mantém em um nível superior, mas repara na variabilidade ali na 15ª semana. Ela tem uma redução. Essa redução se dá porque na 14ª semana eu tive jogo, eu tive aumento da carga externa. E eu sei que eu tive aumento da carga externa porque a carga interna lá que eu mostrei para vocês ficou elevada, foi a maior. E aí olha a variabilidade na semana seguinte reduzida. Então aí eu sei que eu estou sentindo um impacto ainda na recuperação fisiológica do que aconteceu na semana anterior. Bruno, como é que você consegue acumular todas essas informações na sua cabeça? Eu não acumulo todas as informações na minha cabeça. Por isso que a gente criou esse instrumento da Ideal de monitoramento da carga. Para você ter vários gráficos pareados do lado e você ir olhando para um, olhando para o outro e entendendo o que está acontecendo ali dentro do processo. E eu vou olhando, primeiro eu olho a equipe como um todo, a média da equipe como um todo, para eu entender o que eu vou dar de feedback para o treinador e como eu vou planejar com o treinador as próximas semanas. Legal? Depois eu vou olhando atleta por atleta. Ó, esse atleta aqui saiu muito do padrão, esse atleta aqui aumentou muito. E aí eu vou tendo um olhar mais específico para cada atleta, mesmo numa equipe de esporte coletivo. E até no esporte de combate, onde eu tenho uma equipe ali com 40 atletas, com 50 atletas. Mas onde eu vou dar feedback? Eu vou chegar para ele e vou falar assim, olha, semana que vem a gente tem que fazer menos isso. Quando eu falo a gente tem que fazer menos isso ou mais isso,
eu estou manipulando a carga externa. Mas por que eu estou manipulando a carga externa? Porque eu quero mexer na carga interna, na percepção subjetiva de esforço e na duração. Porque eu sei que ao mexer naquela variável de carga interna, eu vou ter uma potencialização da recuperação ou não, uma inibição e uma necessidade de um tempo maior de recuperação. Isso pode ou não influenciar no desempenho. Então, o meu cérebro ele fica o tempo todo assim, ó, círculo, 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 círculo. O tempo todo minha cabeça fica pensando nisso. Eu mexo aqui para influenciar isso, que vai acontecer isso, e vai acontecer isso, e dentro do planejamento eu preciso acumular isso ao longo do tempo. Legal? Bom, e aí, dando mais um passo para relacionar recuperação com carga interna. Então, o que eu faço? Eu observo a variabilidade da frequência cardíaca, que representa a recuperação fisiológica, e contraponho isso com a carga interna. Então, o que aconteceu? As primeiras 3 semanas ali, da semana 10 à semana 12, eu estava tendo uma resposta reduzida de variabilidade. Bruno, como é que você sabe que a resposta é reduzida? Porque eu estou mostrando um corte aí das semanas. Mas as 10 semanas anteriores, esses valores estavam bem abaixo do que o atleta tinha de padrão. Tá bom? Então, qual que é a ideia? Você precisa acompanhar o seu atleta ao longo do tempo e comparar ele com ele mesmo desde o início da temporada. Então, você precisa de um instrumento que facilite a sua vida acumulando isso. Então, sexta-feira, instrumento da Ideal lançado para ajudar vocês a monitorar a carga. Mas, eu fui reparando que esse atleta, mesmo a gente mantendo a estabilidade de carga, ele não estava conseguindo melhorar a recuperação. Ela estava reduzindo. Vamos fazer o quê? Vamos mexer na carga externa para a carga interna dele reduzir. E aí, a variável fisiológica, a variabilidade da frequência cardíaca sobe significativamente, mostrando que foi efetivo, ele recuperou. Mas por que você fez isso na 13ª semana? Porque eu já sabia que a 14ª ia ter jogo. Eu já sabia que ia ser um elevado estresse fisiológico. Se eu já sabia que aquilo ia acontecer, eu preciso mexer antes. Eu preciso antecipar, eu não posso responder a um problema. Então, quando a gente fala de monitoramento, nós temos algumas formas de enxergar. Você pode ser uma pessoa que monitora a carga somente para ter um registro do que você fez. Você pode ser uma pessoa que monitora a carga para falar assim, atleta machucou. Machucou que foi por isso. Somente para justificar. Ele não ganhou desempenho, ele não teve um bom desempenho. Foi por isso. Mas você sempre mantém o mesmo nível de planejamento. Você pode ser ter uma visão de monitoramento da carga e não tem nada de errado com isso. São visões diferentes, formas diferentes de atuar profissionalmente. Você pode ter um monitoramento da carga onde você é responsivo. Eu espero acontecer um determinado problema, por exemplo, ele teve uma perda de recuperação fisiológica na semana de jogo, para eu modular a carga logo depois. Ou você trabalha de um ponto de vista mais preditivo. Eu quero chegar de uma determinada forma lá na frente, como é que eu vou manipular antes para eu chegar naquela forma. Então eu tento a caminhar mais para o modelo preditivo. Então eu já sabia que na 14ª semana ia ter jogo, eu fui acompanhando e falei, não, agora é a hora de eu mexer. Mexi na semana anterior, recuperou, foi bem para o jogo. E aí se você reparar, na 14ª semana, na 15ª e na 16ª, os valores de variabilidade não ficaram menores que a 12ª, a 13ª e a 10ª. Mas por que eles não ficaram menores? Porque eu não voltei para o mesmo nível de carga interna. Olha o ponto gráfico. Por que você não voltou para o mesmo nível de carga interna? Como é que você conseguiu fazer isso? Eu falei para o treinador e falei assim, vamos retirar os meios de treinamento que geram maior desgaste fisiológico. Correr na intensidade do VO2, treinos com elevadas velocidades de sprint. Mas a gente ainda vai dar treino, o atleta ainda vai treinar, ele precisa treinar. Ele não pode ficar a semana inteira dentro de casa recuperando. Mas ele treina fazendo uma ondulação e conseguindo recuperar sem ser exposto a um risco excessivo.